Bom, pessoal, separei algumas questões aqui para a gente resolver, para tentar esclarecer um pouco mais o assunto de transformada de Laplace. E essa primeira questão aqui, ela basicamente tem uma equação, o modelo do sistema é regido por uma equação diferencial, essa equação aqui. Então, o que é pedido na letra A é achar a função de transferência. Um detalhe, né? Geralmente, quando a gente chama a função de transferência, a gente está se referindo ao h de s, certo? Ou seja, é a relação entrada e saída no domínio de Laplace, domínio da variável independente S agora. E a resposta em frequência, pede também na letra A, seria substituir o S por J ômega. Então, geralmente, quando vocês encontrarem essa informação, o pedido, né, a resposta em frequência, podem ficar atentos que seria, no caso, o H de J ômega e a função de transferência, o H de S. Beleza? E depois, na letra B, pede para fazer um esboço da curva de magnitude e fase. Então, vamos aqui, né? No caso, eu deixei aqui já umas partes rachuradas aqui, né? E, basicamente, pessoal, o que vocês precisam ter atenção é usar a propriedade da diferenciação nessa primeira etapa aqui, né? Então, tudo que for DDT, ou Y', Y2', né? X duas linhas, tudo que for diferenciável, vocês vão substituir pelo operador S na sua proporção. Por exemplo, se for a derivada segunda, você vai fazer S ao quadrado, como está aqui, né, no caso. Aqui, por exemplo, nesse caso aqui, vocês têm Y duas linhas de T. Então, a transformada de Laplace disso, esse Y duas linhas de T, seria S ao quadrado que multiplica Y de S, certo? De forma similar, vocês vão fazer para as outras parcelas dessa equação e vão construir uma equação algébrica. Tá? Então, tá aqui o destaque, né? Por exemplo, DDT, a operação... Passando uma caixeira aqui. Vou falar alto. Né? A derivada primeira é S, e a derivada segunda seria S ao quadrado, né? Em vez do sinal. Ok? Então, tá aqui o destaque. Então, feito isso, vocês vão botar, né? Em forma de equação algébrica. A gente já vai chegar aqui na primeira resposta. Seria a função de transferência. Ó, quando vocês fizerem tudo isso, né, vocês vão ter um termo que vai ser y de s e o outro termo x de s. Quando vocês fizerem y de s, ou seja, passar aqui o y de s sobre x de s, vocês vão ficar com 3s ao quadrado no numerador, e essa parcela aqui, que está multiplicando o y, ela vai passar como denominador. Então, se a gente pudesse resumir isso aqui de uma expressão genérica, como foi mostrado em momentos anteriores, esse daqui seria relacionado, tudo que multiplica o x de s está relacionado com o polinômio ns, o polinômio do numerador da função de transferência, e tudo que está multiplicado por y de s seria relacionado com o polinômio d de s, que está sendo referenciado como o polinômio da equação característica do sistema, ou seja, o polinômio que está no denominador da função de transferência. Então, a função de transferência, de modo bem simples, né, e resumido, é isso aqui, h de s. Nessa questão seria o 3s ao quadrado sobre s ao quadrado mais 5s mais 2. Só pegando esses termos aqui e passando para cá. Então, essa aqui seria a resposta da função de transferência. Aí percebeu que da função de transferência tem como extrair outras características, a gente já viu, né? Você pode pegar os polos, pode verificar os zeros do sistema. Adicionalmente, você pode ver a região de convergência, né? Então fica aí como critérios para vocês analisarem. A gente pode discutir com mais detalhes amanhã sobre esses pontos, né? E a resposta em frequência seria basicamente substituir o S por J ômega. Então,
Aqui, nesse caso agora da resposta em frequência, você tem um H de S para, é basicamente o H de S, quando S igual a J ômega. Certo? Então tá aqui o resultado para a resposta em frequência. Perceba que agora você vai poder analisar como é que se comporta o ganho do seu sistema e a fase, variando a frequência ômega. Então você pode fazer testes aqui, substituir o J ômega por um valor pequeno, né? Fazer o limite, basicamente seria o limite, né? Nos extremos. J ômega igual a zero, o H de J ômega seria igual a quanto aqui? Então, se você substituir isso aqui por zero, você vai ver que o H de zero, ele tende para zero aqui, né? E se você fizer também você pode também fazer de modo semelhante para o, o J ômega tendendo para o infinito e analisar padrões, né, que ele vai convergir para um valor constante, certo? Outra coisa interessante também que dá para extrair aqui é o, o atraso de grupo, né? Questão de fase linear, fase não linear, né? Trazer mais classificações desse sistema, dessa resposta em frequência. Ok? Então, fica como dica para vocês pensarem também, né, em colocar mais classificações. Por exemplo, aqui na função de transferência você pode ter aspectos da região de convergência, analisar o plano S, né, os polos, os zeros, ou seja, verificar tudo isso aqui, né, em outra dimensão, em outro plano, que seria o plano S. E aqui, nesses aspectos de resposta em frequência, a gente pode trazer classificações, né, de fase linear, se esse sistema ele tem fase linear ou se é não linear. Também o atraso de grupo, seria basicamente fazendo uma derivada, né? Ok, pessoal? Então, para finalizar essa questão, o esboço de uma curva da magnitude e fase, vou mostrar aqui para vocês, seria basicamente isso aqui. Então, aqui a magnitude, ela é em zero, em frequência em torno de zero, o ganho é zero, né? Ele cai. Aí você tem como analisar o ganho da frequência de corte. Alguém lembra, pessoal, qual o valor do ganho da frequência de corte que a gente analisava? É uma faixa que dava menos 3 dB, se fosse fazer logaritmo. Em absoluto, seria igual a quanto? Alguém lembra? Para analisar quando ele daria uma queda de menos 3 dB ou também daria uma variação, né? Em valores absolutos. Seria 1 sobre raiz de 2, certo? Então vocês podem fazer esse teste, analisar aqui quanto é o valor. Ele dá 1 sobre raiz de 2 multiplicado por 3, né? Deixa eu ver o que tem mais. Sim, aí no caso aqui tem um esboço também da fase. Então esse aqui seria o esboço da fase. Tentem usar o software, né, do MATLAB ou que teve como recurso computacional, né? Não adianta ficar inventando a roda aqui se vocês tiverem dificuldade para esboçar isso aqui. Usem aqueles programas básicos que a gente teve já nos momentos anteriores e plotem para confirmar isso aqui, né? Certo? Então, continuando aqui a questão 2, é uma questão que a gente está retornando os conceitos do, do assunto passado, primeira prova. Qual dos sistemas abaixo é mais indicado para a implementação em termos práticos? Quando eu falo termos práticos, é para você ter uma implementação com a maior confiabilidade possível. Para isso, estou deixando aqui a equação diferencial. Ela é uma equação dessa forma aqui, ó.
2y, duas linhas de t, mais 5y de t, mais 4y igual a x de t. Para você fazer a representação dessas formas, né? Perceba que no caso a gente tem aqui a forma canônica com operadores de derivada e aqui a parte canônica com operadores de integral, forma canônica. Eu dou uma sugestão também de quem não está lembrado disso aqui, ler, né, os materiais anteriores desse curso. A gente falou da forma direta, a inversa e a canônica, certo? Então, basicamente, se vocês analisarem aqui direitinho, vocês vão ter, nessa primeira implementação, nesse primeiro tipo, uma coisa que você perceba já de cara aqui, comparando com a implementação 2, são os operadores, né? A primeira usa operadores de derivada e a segunda usa operadores de integral. Isso vai fazer você diferenciar, né? Então, agora se você se habilita a falar qual seria o mais interessante em termos práticos. Um detalhe, né? Para você fazer, levantar essa equação, você pode isolar. Você pode pegar essa equação aqui, por exemplo, para fazer na forma na implementação desse bloco aqui, nessa figura do sistema 1. Você pode isolar o y de t, ele vai ser igual a 1 sobre 4, né? Que multiplica, aí vamos voltar aqui tudinho agora, x de t menos 2y duas linhas de t menos 5y linha de t, certo? Então, se a gente rastrear esse sinal, por exemplo, que é o y de t, se a gente fizer uma forma aqui de rastrear o sinal, você tem aqui, ó, y de t, ele é 0,25, que é um quarto, vem aqui direto nesse ramo aqui, ele vem direto para cá, positivo, né? Tá aqui, ó, essa parcela aqui. E os outros, eles vêm negativo. Então, é como se fosse você pegando aqui esse bloco, y de t, uma espécie de realimentação. Você pega aqui o y de t, passa por um derivador, então você vai ter aqui o y' de t, primeira derivada, multiplica isso por 1,25, no caso, isso aqui é 5 quartos, né? Que seriam esses termos aqui, ó, 5, o quarto aqui e o 4 aqui embaixo, 5 quartos. E joga aqui para cima, né? Vai entrar com um fator negativo. Esse fator negativo você pode perceber aqui, ó, certo? Tá aqui o fator negativo aqui, né? Na sequência do sinal, você faz uma outra derivada, então tem a derivada segunda desse sinal. Então, tem y duas linhas de t, multiplica por 0,5 e coloca como uma entrada nesse somador. Essa parcela vai estar observada aqui, ó, 2 sobre 4. Certo? Multiplica por 0,5, que é no caso 1 meio. Seria basicamente isso aqui, ó, certo? E basicamente você pode perceber que dá para fazer, tanto a partir do bloco, você construir a equação de diferenças, a equação de diferencial, desculpa, a equação diferencial, se fosse no tempo discreto seria a equação de diferenças, como também a partir da equação diferencial você construir esse bloco, né? Então dá para fazer nos dois sentidos, né? Nos dois fluxos de exercício. E já aqui, pessoal, nesse caso, o que é interessante observar é que o y de t estava aqui em cima, né, concatenado aqui já na mesma linha de x de t, passando pelos blocos os derivadores. Aqui nesse caso, nessa segunda opção, basicamente você vai observar que o y de t ele vem aqui embaixo. E para isso, você vai usar os blocos integradores. Então, se você fizer novamente, né, um processo semelhante, rastreando o sinal, vamos rastrear o sinal aqui. Eu tenho um y de t, isso aqui seria o y, se eu fizer
a relação desse bloco, né? Eu vou botar aqui na entrada desse bloco será a derivada primeira de y linha de t. E aqui seria a derivada segunda de y duas linhas de t, certo? Então, se eu pudesse já dizer a vocês qual a diferença, né, em termos de arranjo de equação, seria reescrever essa equação aqui. Aqui a gente isolou o y de t, certo? Já nesse caso, a gente vai isolar o y duas linhas de t. Então, aqui seria y duas linhas de t isolado. Então, se cair aqui 1 meio. Deixa eu pegar isso aqui e vou passar para cá. Então, seria 1 meio. Um meio que multiplica x de t menos 4 y de t menos 5 y' de t. Então, certo, pessoal? Deixa eu... Aqui tá ruim de... Então, a diferença seria essa, né? Ok? Bom, então, daqui, o que é que a gente pode já observar, né? Foi comentado anteriormente que os blocos derivadores ele tem uma característica negativa, uma desvantagem de amplificar ruídos. Então, essa característica de amplificar ruídos, ela é danosa, né, para a gente. Então, é interessante que vocês pensem, né, em termos de evitar, se o ruído for uma coisa indesejável, então, em termos práticos, é bom evitar usar derivadores. Considerando essa perspectiva, então, a opção 2, né, ela tem uma maior confiabilidade, que evita esse problema de ruído. O bloco integrador, ou seja, o bloco integrador, ele não tem esse problema, ele não tem problemas com ruídos, certo? Então, seria essa a resposta. Então, se eu fosse falar para vocês qual seria o melhor, seria esse daqui, a melhor opção. Vou destacar aqui em vermelho, seria só implementação aqui 2. Ok? Não sei se tem alguma pergunta, mas seria isso, pessoal. Então, um resumo, né? Para aqui essa gravação.